E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marcelo Silva e vim falar um pouquinho com vocês sobre essa matéria chamada de Redação Oficial. Na verdade, vim falar sobre a matéria chamada de Manual de Redação da Presidência da República, que de vez em quando tem estado presente em alguns concursos, como por exemplo, esteve presente no concurso do TRT, do Pedro II, e está previsto para cair, por exemplo, no MPU, no INSS e no PRF. O que é essa matéria de redação oficial? Muitos alunos confundem com redação dissertativa. Então a primeira pergunta que o aluno me faz é a seguinte: professor, eu vou ter que reescrever uma redação? Eu sou péssimo para escrever, sou péssimo em português. Então, estou aqui para dizer o seguinte: calma, não é nada disso. Redação oficial, na verdade, é uma lei, é um decreto-lei número 100.000 de 11 de janeiro de 1991. Qual foi a finalidade desse decreto? Uniformizar todos os atos e comunicações oficiais, documentado em um único livro que serviria como parâmetro para todas as instituições públicas brasileiras. Entendeu? Então assim, você não vai precisar escrever nada, você não vai precisar escrever um documento, você não vai precisar botar a mão na massa para escrever alguma coisa. Você vai precisar simplesmente aprender alguns conceitos básicos dessa disciplina, tá ok? Mas de início, vamos aprender um pouquinho a origem dessa matéria? Vamos aprender como é que surgiu a redação oficial? Na verdade, redação oficial, pela primeira vez, foi lançada em 1937. Tem tempo, né? Creio eu que você nem devia ter nascido ainda. Bom, eu não era. Então, o que acontece? Em 1937, houve a primeira tentativa de padronizar os documentos oficiais. Na verdade, não foi uma tentativa, eles até que conseguiram. Só que o número de procedimentos era muito grande. Então, por exemplo, fecho, existia para mais de 15 fechos diferentes para cada autoridade. Documentos tinham muitos padrões, muitas formas, muitas formatações. Então, baseado nisso, dois autores se juntaram em 1991 e lançaram a primeira edição do Manual de Redação. E quem são esses autores? Um deles, vocês conhecem muito bem, está sempre na mídia. Ele é ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes. Ele foi responsável por uma parte dos documentos, que são os atos oficiais. E o diplomata Nestor Foster Jr. ficou responsável pelas comunicações oficiais. Juntos, eles fizeram esse manual, sob a revisão de um gramático chamado Celso Pedro Luft. Certamente você já ouviu falar dele, certamente você conhece alguma obra dele. Bom, essa primeira edição foi lançada em 1991. A segunda edição, a qual é referência hoje, foi lançada em 2002. Perfeito? E é em cima dela que a gente vai fazer essa pequena apresentação aqui da disciplina. Fechado? Pronto para continuar então? Vamos lá. Primeiro de tudo, olha as capas aqui dos livros. Essa foi a primeira capa, lançada em 1991. E essa é a segunda capa, lançada em 2002. Bom, são apenas ilustrativas. Na verdade, esse livro ele é digital. Ele está disponível no site da Casa Civil da Presidência, gratuitamente para quem quiser baixar e imprimir em casa. Ok? Bom, mas se a sua pretensão não é fazer um concurso público, não é trabalhar com essa disciplina, bom, não é tanto necessário assim, né? Mas não é o teu caso. Quer fazer MPU, quer fazer INSS? Não perca tempo. Vai lá e baixe. Bom, o que é redação oficial? Resumindo em uma única frase, como diria o manual, redação oficial é a maneira pela qual o poder público redige atos e comunicações oficiais. Interessa-nos tratá-los pelo ponto de vista executivo, ou seja, tendo o presidente no topo da pirâmide. Afinal de contas, estamos falando de redação oficial, estamos falando de serviço público, de comunicações públicas. E quem é o topo do serviço público brasileiro? O presidente da República. Então é baseado nele que nós vamos ver essa disciplina aqui, tá ok? Bom, as comunicações oficiais, elas são uniformes, elas são obrigatoriamente uniformes. Por quê? Porque quem emite é apenas o serviço público. E o serviço público, não sei se vocês lembram, vamos relembrar aqui, segue algumas recomendações. Lembra dessas, por exemplo? O LIMPE, LIMP? Então, para quem não lembra, a gente resume.
LIMP significa legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Lembrou? Isso aí. São os 5 princípios da administração pública. E repare, um desses princípios é a impessoalidade. Nada mais justo que a redação oficial, por ser uma ação da administração pública, não seja obrigada a seguir esse parâmetro. Concordam? Então, assim, dentro da redação oficial, o que nós temos? Um único comunicador, que é o órgão público como um todo, não importa se é A, B ou C, mas a comunicação vem de um órgão público. Apenas um único destinatário, que pode ser o público ou outro serviço público ou outras pessoas em si. E um assunto tratado, que tem que ser feito de modo impessoal. Ou seja, não cabe impessoalidades, não cabe opinião, não cabe intimidade. Sacaram? Então, o que acontece nesse caso? Nós temos que ter muito cuidado na hora de redigir um documento público. Não pode ser feito de qualquer forma. Afinal de contas, é um documento público. Não é uma mensagenzinha no WhatsApp. Então, o que acontece? Vamos ver quais são as regras que esses documentos devem seguir. Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre a linguagem. Como é que é a linguagem de um documento oficial? Vocês têm alguma ideia? Vamos apagar aqui e vamos dar prosseguimento então. A linguagem dos documentos oficiais segue uma ordem, segue uma regra, que é qual? Evitar aquela linguagem burocratês. Professor, mas o que seria burocratês? Vamos lá. Tem pessoas, e isso eu vejo muito, que quando precisam escrever uma mensagem, começam sempre da mesma forma. Venho por meio desta, muito respeitosamente, solicitar a Vossa Senhoria que, por gentileza... Gente, convenhamos, né? Isso é perda de tempo. Por quê? Esse chavão, venho por meio desta, muito respeitosamente, solicitar a Vossa Senhoria, não quer dizer nada. Não é melhor ir direto ao assunto? Solicita alguma coisa, imprima alguma coisa, envia alguma coisa? Então, o documento oficial, repare, a redação oficial, ela não propõe a criação de um jargão burocratês. Muito pelo contrário, propõe a simplicidade. Então, o que acontece aqui com a redação oficial? Ela deve ser feita numa linguagem culta, fácil, rápida e de bom entendimento para todo mundo. Notaram? Então, se em algum momento você ver o termo burocratês, já sabe, pode marcar essa questão como errada. A linguagem da redação oficial é tudo menos burocrática, menos de difícil compreensão. Perfeito? Então, para a gente poder encerrar essa pequena dica de redação oficial, o que nós temos aqui? Um recado final, que a redação oficial não é, portanto, necessariamente árida e infensa à evolução da língua. Como assim? Essa frase está dentro do manual. Parece estranha, né? Mas vamos tentar entender o que ele está dizendo com isso. Se você pega, por exemplo, a linguagem utilizada por Machado de Assis em 1881, quando ele escreveu Memórias Póstumas, e você pega hoje um documento oficial escrito em 2018, o que vai acontecer? A linguagem está muito diferente, ela está muito mudada. E tá certo, a língua portuguesa vive em franca evolução. Não é uma língua, digamos assim, morta, como o latim, por exemplo, que é uma língua que já não tem mais nenhum tipo de mudança a ser feita. Não, a língua portuguesa está em franca evolução. Só que é o seguinte, aceitar essa evolução da língua não quer dizer aceitar gírias, imperfeições, palavrões ou termos populares. Não, a linguagem tem que ser feita de forma culta, e disso a redação oficial não abre mão. Perfeito até aqui? Então, só para finalizar, olha só o que ele diz aqui. A sua finalidade básica, comunicar com impessoalidade e máxima clareza, impõe certos parâmetros ao uso que se faz da língua, de maneira diversa daquele da literatura, do texto jornalístico, da correspondência particular, etc. Por que o manual faz essa comparação? Porque na literatura, no jornal, no texto particular e em tudo, a gente tem a função comunicativa. Só que a diferença é que numa comunicação particular com um amigo nosso, podemos usar gírias, palavrões, caso a intimidade permita. Mas uma redação oficial, não, de jeito nenhum. Por mais que a comunicação seja feita com uma pessoa muito próxima a você, isso é proibido. Perfeito? Bom, a essa altura do campeonato, o aluno deve estar se perguntando: mas isso cai em prova de concurso público? Será que tem a chance de eu abrir uma prova de concurso público e dar de cara com uma questão dessas?
Tem, sabia? Vamos ver como é que a CESP cobra isso? E por que a CESP e MB? MPU, INSS, Polícia Federal, olha quanto concurso aí que pode cair nas mãos da CESP. Polícia Federal já tá certo, mas MPU e INSS, quem sabe? Vamos ver como é que funciona? Logo de cara, nós temos essa questão aqui, quer ver? Que é na prova do TCA do Pará. Nas comunicações oficiais, deve-se evitar o jargão burocrático com vistas a garantir a clareza, a padronização e a impessoalidade dos documentos oficiais. Palavra-chave: evitar o jargão burocrático. Perceberam? Desde o momento que ele diz que deve-se evitar esse jargão burocrático, perfeito. Pode marcar isso aqui como correto. Notaram? Só aqui embaixo, olha o que ele diz. O emprego de expressões como "tem a honra de solicitar sua senhoria" é indispensável, conforme o referido manual, como uma forma de cortesia nas correspondências oficiais. Calma aí. Indispensável? Repare, a questão de cima acabou de dizer que não. Acabou de dizer que é contra o burocratês. Ou seja, é contra essas expressões fechadas. Tem a honra de solicitar sua senhoria? Está errado. Não pode ser feito. Ou seja, essa questão aqui tem que ser marcada como errada. Viram? São questões muito simples que caem na CESP. Só que, se você não souber o que é a redação oficial, você pode errar, entendeu? Então, fique ligado em outros vídeos que eu vou voltar a falar sobre o assunto, que eu vou dar mais dicas para vocês, perfeito? É isso. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.